Existe uma diferença profunda entre viver para Deus e viver para ser visto. Muita gente aprendeu a transformar fé em espetáculo. Fazem o bem esperando aplausos. Oram esperando admiração. Ajudam esperando reconhecimento. Mas Jesus nos ensina algo desconfortável. Quando a necessidade de ser visto é maior do que a vontade de agradar a Deus, o coração já perdeu sua pureza. Vivemos em um tempo onde quase tudo precisa ser mostrado. As pessoas fotografam a própria bondade, anunciam a própria generosidade e transformam caridade em vitrine. Mas o céu não se impressiona com aquilo que os homens aplaudem. Deus vê o que ninguém vê. Ele observa o gesto escondido, a oração feita entre lágrimas, o sacrifício silencioso que ninguém reconhece. Jesus diz que o verdadeiro valor de uma obra está no segredo, porque aquilo que é feito apenas para aparecer já recebeu sua recompensa, a atenção das pessoas. Mas aquilo que nasce de um coração sincero sobe como perfume diante de Deus. Há orações que não precisam de palavras bonitas. Há dores que nem conseguem virar frases. E mesmo assim, Deus entende todas elas. Enquanto muitos tentam impressionar com discursos longos, Deus continua ouvindo o coração quebrantado de quem ora em silêncio no escuro do quarto. O Pai Nosso não é apenas uma oração decorada. É um convite para confiar. Quando Jesus ensina, venha o teu reino, Ele está dizendo, pare de tentar controlar tudo sozinho. Quando diz, seja feita a tua vontade, Ele nos confronta com algo difícil. Aceitar que nem sempre os caminhos de Deus serão iguais aos nossos desejos. E talvez a parte mais pesada seja o perdão. Porque perdoar não é esquecer a dor, é decidir não viver preso a ela. Quem carrega ódio no peito se torna escravo da própria ferida. O perdão não muda o passado, mas impede que ele continue destruindo o futuro. Jesus continua falando sobre algo que poucos conseguem vencer: a necessidade constante de provar alguma coisa para os outros. Até o jejum, que deveria ser um ato íntimo entre o homem e Deus, havia se tornado teatro. Pessoas demonstravam sofrimento no rosto apenas para que todos percebessem seu sacrifício espiritual. Mas Deus nunca desejou aparência. Ele sempre quis verdade. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada ser humano. Uma luta entre aquilo que mostramos e aquilo que realmente somos. Porque é fácil parecer forte diante das pessoas. Difícil é permanecer de pé quando ninguém está olhando. O mundo nos ensinou a acumular dinheiro, status, seguidores, reconhecimento, como se a vida pudesse ser medida pelo tamanho do que possuímos. Mas Jesus alerta: tudo aquilo que pertence à terra também morre na terra. A ferrugem destrói, o tempo apaga, os ladrões levam, nada aqui permanece para sempre. O problema não é possuir coisas. O problema é quando as coisas passam a possuir você. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa talvez seja uma das frases mais profundas já ditas. O coração sempre se curva diante daquilo que mais ama. Alguns adoram dinheiro, outros adoram aprovação, outros vivem escravos do próprio ego e, sem perceber, trocam a eternidade por coisas passageiras. Os olhos são chamados de lâmpada do corpo porque aquilo que você alimenta dentro de si começa a dominar toda a sua vida. Quem alimenta inveja passa a enxergar tudo com amargura. Quem alimenta ódio vive na escuridão. Quem alimenta desejos vazios nunca encontra paz. E então Jesus declara algo que atravessa os séculos: ninguém consegue servir a dois senhores. Em algum momento, você terá que escolher quem governa seu coração. Porque é impossível caminhar com Deus enquanto o dinheiro, o orgulho ou a vaidade ocupam o trono da alma. Talvez uma das maiores prisões da humanidade seja a preocupação constante. O medo do amanhã rouba a paz do hoje. As pessoas acordam cansadas não pelo peso do corpo, mas pelo excesso de pensamentos. Vivem tentando controlar o futuro, como se a ansiedade pudesse impedir a dor de chegar. Mas Jesus olha para nós com ternura e pergunta: a vida não vale mais do que a comida? O corpo não vale mais do que as roupas? É como se ele estivesse dizendo: vocês esqueceram o que realmente importa.
Os pássaros não vivem desesperados tentando entender como sobreviverão amanhã. As flores não lutam para provar seu valor. Ainda assim, Deus cuida delas com perfeição. E então Jesus faz uma pergunta que desmonta toda a insegurança humana. Vocês não valem muito mais do que eles? O problema é que nossa fé se tornou pequena diante do tamanho das preocupações. Queremos garantias absolutas, controle total, respostas imediatas. Mas fé não é controlar o futuro. Fé é continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Existe algo profundamente cansativo em viver tentando carregar o mundo nas costas. Você não foi criado para suportar sozinho o peso de todas as coisas. Há batalhas que só Deus consegue vencer. Há portas que apenas Ele pode abrir. Há feridas que somente Ele consegue curar. Quando Jesus diz busquem primeiro o reino de Deus, Ele não está prometendo uma vida sem dificuldades. Ele está ensinando prioridade. Porque quem coloca Deus no centro, aprende que nem toda tempestade significa abandono. E talvez a frase mais libertadora desse capítulo seja esta: cada dia já tem os seus próprios problemas. Em outras palavras, pare de sofrer por guerras que ainda nem aconteceram. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá.